Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero abençoar a sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é a oração que o apóstolo Paulo fez sobre a igreja e essa oração que eu faço sobre a sua vida, não da bênção que parte de mim, mas da bênção que parte de Deus e que cobre a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando eu farei uma oração por você com base no texto da palavra que nós vamos meditar agora. Porque este é o propósito do canal, orar a palavra. E o que significa orar a palavra? É nós alinharmos a nossa oração, os nossos desejos, a nossa vontade, aquilo que Deus deixou em sua palavra como promessa ou como princípios que Deus estabeleceu para nós. Então, se nós oramos, nós esperamos resposta às nossas orações. E se nós oramos a palavra, que já é a palavra, a resposta de Deus para nós, nós estamos alinhando e nos aproximando muito mais das respostas que Deus tem para o nosso clamor, para o nosso pedido, para a nossa necessidade, ou seja lá qual for a causa que você deseja apresentar diante de Deus. Então convido você também a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo e ele escreveu uma carta, na verdade 3 cartas registradas na Bíblia aqui, para esse discípulo tão querido do apóstolo Paulo. Então, o texto que vamos ler está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Então, se você quiser, dá uma pausa no seu vídeo, 1 Timóteo 2, 1, e vamos acompanhar essa leitura. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Deus deseja que nós venhamos orar. A vontade de Deus é que nós venhamos orar. Orar por todo mundo, por todas as pessoas que vierem ao seu coração na hora que você estiver fazendo uma oração, você deve orar. Ore sim, ore por todas as pessoas. Nós não conseguimos orar de verdade, com intensidade, por alguém que não seja relevante aos olhos de Deus. Se Deus trouxe alguém no seu coração para você orar, é porque Deus precisa que você ore por aquela pessoa, que você interceda por aquela pessoa. E Deus tem resposta a essas orações. Mas eu quero cercar com você aqui um dos princípios mais importantes da nossa oração. A nossa oração não é feita de qualquer maneira. A nossa oração ela não é feita de maneira aleatória. Não estou dizendo que não seja espontânea, mas não é aleatória, sem um propósito, sem objetivo. Não é simplesmente palavras jogadas ao vento. Não, é uma comunicação, é um diálogo nosso com Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. Mas há um caminho pelo qual a nossa oração deve passar. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, a palavra diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Jesus é o caminho. É Ele que nos dá acesso ao Pai. É através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós conseguimos acessar a Deus. No Velho Testamento,
durante toda a velha aliança, o homem, para se dirigir a Deus, ele precisava, através de um profeta, através de um sacerdote, buscar a resposta e a direção de Deus. Os sacerdotes, eles eram esses intermediadores do homem e Deus, de uma forma muito específica no que diz respeito a perdão de pecados, a remissão de pecados. E na ocasião da velha aliança, o homem precisava de fazer muitos sacrifícios para que ele fosse aceito por Deus, para que o seu pedido fosse aceito por Deus. Mas Jesus vem e ele resume em si mesmo todos os sacrifícios que precisavam ser feitos. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Jesus, ele é em essência sacerdote, ele é em essência profeta e ele é em essência homem. Jesus é completo. Nele não falta absolutamente nada. E mais do que isso, ele é Deus. Ele é o nosso Deus eterno, o nosso soberano Senhor. E ele criou para nós o caminho de acesso ao Pai. Então, quando nós vamos fazer as nossas orações, e você me vê orando aqui diariamente, eu sempre oro, e oro como? Oro em nome de Jesus. A minha oração, a oração que nós fazemos é sempre como? Em nome de Jesus. E o que significa orar em nome de Jesus? É como se o Senhor te desse uma folha em branco, assinasse embaixo Jesus Cristo, né? Estou fazendo apenas uma ilustração, e ele assina embaixo e você pode colocar todas as suas petições nessa folha e entrega que o Pai vai receber, porque está chancelado por mim. Essa assinatura, essa chancela que o nome de Jesus nos dá para nós acessarmos o Pai. Ele é nosso intermediador, é o único intermediador entre nós e Deus. Eu posso orar por você? Claro. Você pode orar por mim? Por favor, te peço que você ore todos os dias para mim. Toda vez que você entrar aqui para assistir, toda vez que você lembrar de alguma coisa que eu falei, ore por mim. Eu preciso da sua oração. Mas a nossa oração, ela só vai ser respondida e ser alcançada e vai alcançar respostas quando ela for através de Jesus Cristo. Porque Ele que nos dá acesso ao Pai. Não há em nenhum homem da face da terra, nem existiu dignidade suficiente para levar a sua voz a Deus e Deus o ouvir. Não, todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos afastados de Deus, sem qualquer possibilidade. Ao longo de toda a história da humanidade, o homem criou ritos, religiões, sacrifícios, tudo com o intuito de alcançar a Deus. Mas a fé cristã, ela trouxe para nós Deus ao nosso encontro. A fé cristã, ela não é o homem que vai até Deus buscar a Deus. A fé cristã é Deus que vem ao encontro do homem, reconhecendo que o homem não tinha capacidade nem dignidade para se achegar a Deus. E ele cria um caminho. Deus fala: eu amo vocês. Vocês são preciosos para mim. E eu quero restaurar o meu relacionamento contigo. Então, o que Deus faz? Envia o seu melhor. Envia o seu Filho unigênito. Envia Jesus. E Jesus vem para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Inúmeras passagens na Bíblia nos apontam para isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20, fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, reconciliando consigo mesmo os homens, não levando em consideração o nosso pecado. Jesus, ele vai para a cruz e ele vai para a cruz sozinho. Ninguém subiu na cruz com Jesus, ninguém estava ali com ele para poder pagar o preço, para derramar o seu sangue. Jesus, ele ali naquela cruz sozinho, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele recebeu sobre si as nossas dores, o castigo que estava sobre ele nos deu a paz. Então, ele é esse mediador entre nós e Deus. Por isso que a nossa oração, ela vai ter sempre por base, por princípio, ser feita em nome de Jesus. É Ele que nos dá o acesso ao Pai. É Ele que resolve a nossa questão espiritual com Deus. Por isso, nosso papel
é ser esse que reconhece Jesus como mediador entre nós e Deus. Podemos orar uns para os outros? Podemos, devemos, mas a nossa oração, ela só vai chegar até Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas mensagens anteriores eu falava com você acerca de você entender que Jesus, ele é Deus. É o nosso Deus eterno, todo-poderoso e criador de todas as coisas. Mas ele esvaziou da sua glória e veio ao encontro do homem justamente para que nós pudéssemos nos relacionar com esse Deus eterno, criador de todas as coisas. E você cresça espiritualmente, que você cresça na sua oração, que você cresça na sua espiritualidade, colocando Jesus como centro da sua vida, colocando Jesus como ele realmente é, o único caminho entre nós e Deus. Com todo respeito àqueles que oram por nós, aqueles que se importam conosco, com todo respeito a qualquer questão religiosa que se possa apresentar, mas nós não podemos nos furtar da verdade que a Bíblia nos aponta, e aponta em muitos textos, que Jesus, ele sim, é o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele está dizendo aqui, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou seja, o Filho do homem, Jesus Cristo, que pagou o preço naquela cruz. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos por essa palavra tão poderosa que o Senhor nos deu nesse dia. Senhor, jamais poderíamos acessar ao Senhor. Esta oração que agora estou fazendo jamais poderia chegar ao Senhor e vir com uma resposta se não fosse por causa do sacrifício do nosso amado Jesus Cristo. O Senhor pegou todo o sofrimento de Cristo naquela cruz e transformou em vida para nós. Nós queremos te agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Queremos te agradecer porque ele ressuscitou e nos fez filhos amados do Senhor. Pai, que cada pessoa que recebe essa oração nesta hora também seja edificada, encorajada e fortalecida na sua vida de fé e oração, para que possa, ó Deus, ter resposta às suas orações. Talvez aquele, Pai, que já tem orado, buscado, tem feito ritos religiosos, tem feito, Pai, sacrifícios religiosos, tem pago penitências, feito promessas e ainda não alcançou o resultado, Pai, da sua fé. Que hoje essa pessoa possa ser levada a um nível diferenciado de relacionamento com o Senhor, pelo nome de Jesus. Como é maravilhosa a tua palavra, porque aqui o Senhor simplifica e nivela todos os homens. Aqui, ó Deus, aquele que não consegue fazer sacrifício, aquele que consegue fazer sacrifício, aquele que tem dinheiro, aquele que não tem dinheiro, aquele que sabe falar, aquele que não sabe falar, através de Jesus Cristo, todo e qualquer ser humano pode se achegar ao Senhor, obter respostas da parte do Senhor e viver os grandes milagres que o Senhor tem reservado. Muito obrigado, Deus, e que o Senhor nos conduza para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Hoje é um dia especial. Sabe por quê? É o dia que o Senhor fez. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aí, pode deixar o seu pedido de oração. Tenho recebido muitos pedidos de oração e para nós é uma honra poder servir você através das nossas orações. E o mais importante, compartilhe esse vídeo. Tem alguém que precisa receber essa mensagem e você é o canal de Deus para alcançar este coração. Um ótimo dia para você, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.